Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Vou Chamar a Síndica. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Catarina Anderaus, eu sou síndica do meu condomínio e neste canal eu procuro sempre trazer temas voltados para a vida em condomínio. E hoje eu venho aqui falar sobre o Dia do Porteiro. Vocês sabiam que no dia 9 de junho comemora-se o Dia do Porteiro? Pois é, aqui na cidade de São Paulo tem um decreto municipal que estabelece essa data já há muitos anos e outras cidades do Brasil também. Então, o meu vídeo hoje vai ser especial para os porteiros. E eu venho aqui falar sobre essa categoria porque eles são muito importantes para milhares de condomínios, inclusive o meu condomínio. Então eu venho aqui prestar minha homenagem para os meus porteiros e também para os porteiros espalhados pelo Brasil afora. Os meus porteiros, eles já estão aqui conosco há muitos anos. Eles conhecem todo mundo, eles são de grande confiança, prestativos e eles estão se desdobrando especialmente agora que estamos vivendo essa pandemia de coronavírus. Então, os porteiros, gente, eles estão desempenhando um papel super importante nos condomínios aonde eles atendem, né? E eu já gravei alguns vídeos aqui no canal com histórias de porteiros, né? E 5 vídeos são relacionados a problemas que aconteceram na portaria. E conforme eu falar os temas, eu vou colocar aqui em cima os cards para quem não assistiu e quiser e tiver a curiosidade de assistir. Depois que terminar de ver esse vídeo aqui, você pode ir lá conferir essas histórias, né? E talvez não caibam todos os cards, porque foram vários vídeos. Então, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo. E, gente, tem uma questão aí. Nesses vários vídeos que eu gravei, né, foram 5 falando de problemas e teve um falando de uma grande resolução de problema que um porteiro, que foi aqui do meu condomínio, ele teve um desempenho espetacular e salvou o prédio aí de um problema hidráulico gravíssimo. Mas nesses que são as outras histórias com problemas, eu recebi muitos comentários de porteiros que não gostaram, que se sentiram até mesmo desvalorizados por causa das histórias, porque as pessoas geralmente enxergam os problemas e não veem todo o resto do bom desempenho deles, né? De tudo aquilo que eles fazem. Então esse vídeo que eu tô gravando é uma homenagem a eles e também uma maneira de valorizar essa profissão, né? Então eu vou destacar aqui várias questões intrínsecas dessa profissão e que muitas pessoas às vezes não se dão conta, né? A gente mora em condomínio há tantos anos e às vezes não percebe algumas peculiaridades dessa profissão. Então vamos aí sobre os temas desses vídeos polêmicos, né? Que o pessoal acabou se manifestando nos comentários e tal. Eu respondi para praticamente todos eles na época em que os comentários foram sendo feitos, mas eu achei legal trazer isso aqui. Então, teve um vídeo que falava sobre invasão no condomínio. Então, confere aqui, vou deixar o card aqui em cima, tá? O outro é sobre a metodologia infalível do porteiro, em que o porteiro fazia lá todo um jeito de controlar a entrada das pessoas e tal, e acabou dando ruim com uma amiga minha, e aí eu conto essa história aqui no canal. Um outro que também deu o que falar, que é sobre portaria, ter ou não ter televisão. Um outro foi sobre porteiro que nunca me viu e já abre o portão. Confere aqui. Essa daqui foi uma situação que eu vivi num condomínio de uma amiga minha, já faz alguns anos, e eu fiquei bastante preocupada com a segurança do condomínio dela na época, tá? E o quinto e último vídeo falando dessas histórias polêmicas foi sobre uma moradora de rua que enganou o porteiro e se instalou no prédio. Então, ó, confere essa que também, essa foi uma história daquelas bafônicas, gente, parece coisa de filme o que aconteceu. E,
por fim, que foi a história super positiva que eu tive aqui no meu condomínio, fala sobre a atuação excelente desse meu porteiro noturno, que notou um vazamento de madrugada de um apartamento que a pessoa estava viajando. Ele alertou o zelador e deu tempo de resolver a situação. Então, para quem ainda não assistiu, tá aqui também o link para você. Então, depois de toda essa introdução aí que eu fiz, de relacionar todos os vídeos que eu já gravei falando sobre porteiros, e foram vários, né? Eu já gravei aqui cerca de 90 vídeos e 6 vídeos falando sobre porteiros. Então, é bastante coisa, né, gente? Enfim, gente, praticamente todos esses vídeos há comentários dos porteiros, como eu falei para vocês, alguns ofendidos, outros reclamando que sofrem com os moradores mal educados, que atrapalham, que não cumprem protocolo de segurança, que mentem, que chegam bêbados. Eles sofrem represálias e perseguição. Então, eu me atentei muito para essa fala dos porteiros, isso que eles trouxeram para mim, e eu considerei super legítimo, porque a gente que está à frente de um condomínio, que é síndico, a gente sabe que há realmente tudo isso, há abusos, e muitas vezes os porteiros se sentem ali sozinhos, né, sofrendo injustiças e sem ter muito como se defender. Então, eles têm toda a razão, né? Então, por isso, nesse vídeo, eu vou falar de alguns pontos da vida do porteiro, tá? Que muita gente não tem ideia. Então, eu vou destacar 5 pontos, então me acompanhem, vão ser 5 pontos falando sobre essas peculiaridades da vida do porteiro, tá? Vamos então a elas, e a primeira é que os porteiros são multitarefa. Eles não ficam lá apenas abrindo e fechando o portão, gente. Eles fazem muitas coisas que às vezes você sabe, às vezes você não sabe, ou às vezes você faz de conta que não sabe, né? Então vamos a elas, tá? Eu listei aqui, gente, 10 atividades e confere aí se você tinha noção de todas elas ou de todas elas juntas, porque às vezes você, né, sabe de uma coisa, de outra e tá, mas não conecta, não percebe que é tudo ao mesmo tempo agora na vida do porteiro, né? Então eu fiz uma listinha aqui que eu vou ir comentando com vocês, né? E, gente, é claro que isso varia de um condomínio para outro. Pode ser que seja o caso dos seus porteiros, pode ser que não seja, porque cada condomínio tem a sua dinâmica, né? Tem o seu quadro de atividades, às vezes tem mais funcionários, que essas tarefas que eu vou listar aqui para vocês podem ser absorvidas por outras pessoas que fazem parte do staff. Mas, via de regra, muitos condomínios, os porteiros fazem essas tarefas que eu vou começar a listar aqui para vocês. Então, porteiros multitarefas. Primeira coisa que eles fazem: abrem e fecham portões de acesso para você passar. E você, quando passa pelo portão de pedestre, nem sempre confere se o portão fechou. Cá entre nós, hein, gente? Quando você passa, você dá aquela conferidinha se o portão fechou ou não fechou? Tô falando daqueles portões que a gente tem que dar aquela puxadinha ou que é com eletroímã, tá? Porque às vezes tem porteiro que tem portão que às vezes é o próprio porteiro que aperta ali o botão para abrir e para fechar. Mas aqueles em que ele só aperta o botão para liberar e é você que tem que puxar o portão, ou o portão tem que fechar sozinho, às vezes demora ali alguns segundos e nem sempre ele fecha certinho, você para dar essa conferida? Pois é, né? Podia fazer. Por que não? Tá com tanta pressa assim que 2 segundos, que podem valer a segurança do seu condomínio, eu acho que vale a pena a gente parar para ver o nosso lado também, né? Segunda tarefa, ele faz o controle de acesso de visitantes e prestadores de serviço e depois dá baixa quando essa pessoa foi embora. Às vezes em caderno, às vezes em sistema, tá? Então, essa é a segunda tarefa que ele faz. Então, chegou qualquer visitante, o condomínio que tem um protocolo de segurança certinho, tem estabelecido esse controle de acesso. Terceira tarefa, ele protocola encomendas que chegam para você. Sabia disso? Ele assina por você.
ele registre o nome dele e o RG dele para receber uma encomenda que é sua, tá? Anota todos os dados em um sistema de controle e deixa tudo prontinho para você retirar em segurança quando você não está em casa ou quando você não pode descer para receber, para retirar no ato. E isso tem sido muito comum atualmente por conta justamente da pandemia de Covid-19. Muita gente está em casa fazendo home office e tem aí muita encomenda chegando, né, gente? Depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. E às vezes o porteiro ele até pode interfonar para você, mas você tá lá no meio de uma reunião, tá lá no meio do seu expediente, você não tem condição de descer para receber. Então quem recebe isso para você é o nosso amigo porteiro, né? Quarta tarefa do porteiro multitarefa. Ele separa e distribui as correspondências, comunicados e boletos do condomínio para todos os moradores. E olha que tem gente que nem vai lá retirar e depois reclama que não recebeu, mesmo sendo avisado. E eu digo isso, gente, por experiência própria, tá? Já teve gente que veio reclamar comigo e estava cometendo uma tremenda injustiça. Então, quando o porteiro interfona, manda mensagem no aplicativo, enfim, pelo meio de comunicação que tem, você tem que prestar atenção nisso e tem que retirar o quanto antes, porque às vezes a encomenda está lá ocupando um espaço que é limitado, né? E outras encomendas podem chegar. Então, você também tem que fazer a sua parte, afinal a encomenda é para você e não para ele, né? Encomenda não, as correspondências e comunicados e boletos. Quinta tarefa do porteiro multitarefa. Ele monitora as câmeras do CFTV, que é aquele sistema interno de câmeras. Existem condomínios que têm uma área que é totalmente de segurança e responsável por isso, mas em muitos condomínios cabe ao porteiro também conferir e monitorar aquela tela com, sei lá, às vezes 10 câmeras, 20 câmeras, aí vai depender muito do condomínio. É o porteiro que fica de olho ali também, né? E se tiver alguma suspeita, uma pessoa presa no elevador, é ele que vai tomar as providências, avisando o zelador, um supervisor. Às vezes é ele mesmo quem resolve, às vezes é ele quem telefona para a empresa de manutenção do elevador, por exemplo, se tiver alguma pessoa presa, né? Sexta tarefa, ele atende o interfone dos moradores que precisam de alguma coisa, avisam de algum problema. Às vezes é um vizinho reclamando do barulho do outro vizinho, e ele que intermedia o recado, porque daí você interfona para reclamar, aí ele vai interfonar para o vizinho, que é a pessoa que está causando o incômodo, para daí esse vizinho, enfim, saber que ele está incomodando e depois ele liga de volta para você para dizer que avisou. Então ele também é o cara do recado, né? Sétima tarefa, ele anota recados seus para o zelador ou para o síndico. Oitava, em muitos condomínios, ele é o cara que guarda o livro de reclamações. Então, quando você precisa registrar uma reclamação, é com ele que você pega o caderno. Tem muitos condomínios que já fizeram um upgrade nessa questão do caderno de reclamação e eles estão já em sistema, né? Então você entra no site da administradora, no site do condomínio, eles têm um aplicativo e é por lá que as reclamações estão sendo registradas. Mas em muito condomínio, gente, ainda tem o famoso caderno das ocorrências, tá? E fica com quem? Com o porteiro, né? Até porque as reclamações, as ocorrências, elas podem acontecer a qualquer hora do dia. E o zelador, ele tem um horário de trabalho. Então, se a coisa acontece de madrugada, é com o porteiro que você vai pegar aquele caderno para fazer a sua reclamação, tá? Nona tarefa. Ele passa recados a todos os moradores, pessoalmente ou pelo interfone, quando alguma manutenção vai ser feita. Então, sabe, às vezes, quando tem um problema na hidráulica, um problema no gás, ou, enfim, vai ter uma manutenção de portão um determinado dia, determinado horário, ou a Sabesp vai fazer um conserto de água e aí vai faltar água. Ele é o cara que interfona para todo mundo ou aborda as pessoas na hora que elas estão chegando no condomínio e transmite esse recado. E a 10ª tarefa do porteiro. Na ausência do zelador, ele é o cara que acode na urgência. É ele que tem que correr para desligar o elevador que apresentou defeito.
É ele que desliga as luzes das áreas comuns, às vezes num dia que é folga do zelador, né? É ele que liga para a empresa de manutenção do portão quando o portão quebra. É ele que liga para a empresa de energia quando falta luz e por aí vai. Então, gente, porteiro não é só o cara que abre e fecha o portão. Eu listei aqui 10 tarefas que em muitos condomínios por aí é o porteiro que faz também, tá? Então eu tô falando aqui, né, de 5 aspectos da vida do porteiro. Então, essa foi a primeira, que é o porteiro multitarefa. Agora vamos para a segunda. Porteiros dão apoio a muitos moradores. Você pode nem perceber, mas é o porteiro que muitas vezes quebra o seu galho, mesmo sendo proibido em muitos condomínios, de guardar a chave para aquele seu parente ou para sua faxineira que vai chegar mais tarde, você não vai estar em casa porque você saiu para o trabalho ou precisou se ausentar, né? É ele quem recebe as suas compras do mercado, o galão de água e a geladeira nova que deveria ter sido entregue com horário agendado quando você estivesse em casa. É ele que troca aquele bom dia, boa tarde, boa noite, cordial, com um sorriso no rosto. Fala da final do Brasileirão, quando você às vezes não tem ninguém para conversar. É ele quem te avisa que o seu filho está aprontando no playground quando isso nem é função dele e é negligência sua em largar criança em área comum sem supervisão. Quando o elevador para e você ficou preso lá dentro, é ele quem bate um papo com você pelo interfone para te distrair e você não surtar até que a empresa de manutenção chegue para te socorrer. É ele que nota a ausência de uma pessoa de idade que não passou pela portaria como de costume e muitas vezes liga para o parente vir socorrer porque a pessoa se acidentou em casa. E isso, gente, aconteceu com uma amiga minha, tá? Se não fosse um funcionário do condomínio notar que a avó dela não tinha recolhido o jornal naquele dia, ela poderia ter morrido no apartamento porque ela sofreu uma queda dentro do imóvel, né? E aí eles notaram a ausência dela, ligaram para a filha, que é a mãe dessa minha amiga, que veio imediatamente. Quando entrou lá, ela havia caído de noite e quebrou a perna, e ela não conseguia se mexer, ela ficou imobilizada no chão. Então, gente, muitas vezes é o porteiro que percebe essa ausência da pessoa, né? Bem, agora vamos para a terceira característica da vida dos porteiros. E essa é uma bem desagradável, gente. Porteiros sofrem abusos de moradores e visitantes. E como tem porteiro que sofre com um morador mal educado, arrogante, grosseiro, que reclama porque ele demora 5 segundos para atender o interfone da rua a hora que está chegando, que chegam bêbados e falam um monte de bobagem para eles, tá? Que fazem discriminação e até agressão física. Tem uma pessoa da minha família que teve uma situação muito ruim no condomínio em que ela mora, que um morador que tinha problemas seríssimos de violência, era um cara super agressivo, brigava com todo mundo, gritava com todo mundo. Uma vez o cara chegou bem maluco no prédio e ele, sem razão nenhuma, partiu para cima do porteiro e ele quebrou a porta da portaria. Só para vocês terem ideia, se o porteiro não estivesse do lado de dentro com a porta trancada, ele teria sofrido uma agressão física. Tiveram que chamar, ligar para a polícia e esse morador saiu algemado. Foi assim um drama, uma coisa horrível. E tem muitos porteiros que sofrem com isso, né? As pessoas têm esses descontroles, estão insatisfeitos com alguma coisa da vida e acabam descontando numa pessoa que não tem nada a ver com os seus problemas, né? E aí, falando dos visitantes, tem aquele visitante que se acha o ser mais importante da face da terra, né? E acha um
Cúmulo, ter que fazer um cadastro no controle de acesso, né? Daí o porteiro deixa essa criatura passar, sem cadastrar, sem anunciar apropriadamente, e aí é um bandido disfarçado, né? Fora aquele morador que chega com a visita, né? Aí o porteiro educadamente aborda a pessoa para fazer o cadastro, o morador desautoriza, né? E aí quebra totalmente aquele protocolo de segurança que tem no condomínio, dizendo ele está comigo, não precisa fazer a ficha dele, não. Ah, é? Você sabe que tem visitante que você acha que é seu amigo, que é uma pessoa legal, só que depois que ela vai embora, ao invés dela ir embora, ela fica circulando pelo prédio, furtando o apartamento, tá? Porque isso acontece de montão, se você não sabe. E aí o que acontece? O zelador, o porteiro, o síndico vão atrás para tentar rastrear quem era essa pessoa, e aí nunca vão encontrar, sabe por quê? Porque você não permitiu que o porteiro fizesse a função dele, que era cadastrar esse visitante. Então, gente, atenção. Às vezes você acha que é uma pessoa de confiança, que tá ali junto com você, tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Né? Porque você não confere se a pessoa foi embora, se ela desceu realmente o elevador e foi do portão para fora. Né? Quem é que acompanha a visita na hora que vai embora? Tem gente que faz. Eu tenho um amigo meu que sempre que eu vou na casa dele, ele faz questão de acompanhar a gente até o portão, né? Mas nem todo mundo é assim. Aliás, eu ouso dizer que 99% das pessoas não faz isso. Então, deixa o porteiro trabalhar direito, deixa ele fazer o controle de acesso certinho, preenche a ficha lá do sistema, que depois ele dá baixa e fica tudo registrado. Se uma pessoa fura o protocolo, gente, vai tudo por água abaixo. Depois vem reclamar que o funcionário não faz as coisas direito, que o condomínio não tem segurança. Você tem que fazer a sua parte também, né? Então, essa é o terceiro ponto, né? Porteiros sofrem abusos de moradores e visitantes, tá? Quarto ponto da vida do porteiro. Porteiros sofrem negligência pela falta de treinamento. Gente, porteiro precisa passar por treinamentos periódicos. Tá? Os golpes mudam, as tecnologias avançam, vão surgindo. Eles precisam se atualizar. Mesmo que seja apenas para revisar aqueles processos que já existem há bastante tempo aí no condomínio, né? As rotinas. Porque como qualquer outro profissional, como você no seu trabalho, né? Ele às vezes tem lá os seus vícios, tá lá acostumado, tem um modus operandi, precisa fazer uma revisão. É ótimo fazer um treinamento, gente. Vale a pena investir em treinamento, tá? E se nem todos os porteiros gostam, é papel do síndico, é papel do morador, do conselho insistir para que eles façam reciclagens periódicas, tá? A recomendação é que todos eles façam isso de tempos em tempos, para relembrar os procedimentos ou para se atualizar se houver novidades, tá? E aí vocês vão estar com a segurança de vocês em dia, e aí eles vão ser porteiros imbatíveis, porque eles vão ser firmes, eles vão se sentir ali bem confiantes, sabendo o que tem que fazer, sabendo que eles estão dentro dos protocolos, fazendo tudo certinho, e aí vão conseguir trabalhar muito melhor e o seu condomínio vai ser muito mais seguro, né? E por último, né, o quinto aspecto que eu queria comentar aqui sobre a vida dos porteiros, e é específico para esse momento que a gente está passando atualmente, é justamente dessa pandemia do coronavírus, né? São os porteiros que estão se arriscando, encarando o transporte público para trabalhar normalmente, né? Ajudando tanta gente, pessoas que estão infectadas e que precisam contar com o apoio do staff do condomínio, recebendo uma infinidade de encomendas. Gente, nunca teve tanto delivery na vida do condomínio como atualmente. Quem recebe todas essas encomendas são justamente os porteiros, né? São eles que estão intermediando as brigas entre vizinhos por causa de barulho, né? Por causa daquela live que a pessoa quer assistir às 10 horas da noite no volume máximo, né? A criançada louca, confinada no apartamento, aí o outro lá de baixo tá tentando participar de uma reunião do trabalho. Enfim, é o porteiro que recebe ali o interfone com tudo isso, né?
e eles merecem o nosso reconhecimento mais do que nunca. Então, gente, nesse dia do porteiro, por que você não faz uma gentileza? Interfona para o seu porteiro e dê a ele os parabéns por essa data comemorativa e agradeçam pela dedicação e o cuidado que ele tem com o seu condomínio. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Basta você apertar o botãozinho vermelho escrito inscrever-se, que está aqui embaixo. Para você que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, é só você apertar o botãozinho de curtir, que daí você vai passar a receber as notificações quando houver novidades. E aqui no YouTube também tem o sininho, então se você gosta de ser avisado quando um vídeo novo estiver no ar, basta você apertar o botãozinho que é justamente de um sininho. E se você é porteiro, se você gostou dessa mensagem que eu trouxe aqui hoje, comenta aqui embaixo na área de comentários que eu vou adorar ler aí a sua mensagem. Bem, pessoal, eu fico por aqui e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!